Está começando mais um diálogo cultural. Estamos aqui com o Matheus Araújo. Ele é professor de literatura, tem mais de 2.000 alunos e criador do curso online de literatura. Ainda publicará esse ano, seu primeiro livro de contos, diretor do documentário A Morte da Literatura, disponível no YouTube. E para começar estou aqui também com a minha digníssima esposa, né? Camila Ribeiro, neuropsicóloga e psicóloga. Eu sou o Felipe Moura. E para a gente começar esse bate-papo aqui com o Matheus, cara, eu me lembro de uma frase do Olavo que ele sempre fala em relação à poesia. E ele lembra do Bruno Tolentino, que a poesia é meio que uma forma memorável de dizer as coisas. Eu sempre fico lembrando disso, é uma forma memorável de dizer as coisas, a poesia. E eu queria saber de tu, o que é que você pensa sobre isso, sobre essa definição do que é a poesia. É uma boa definição. Tem algumas definições que vão mais ou menos por esse caminho, né? Tem uma delas, o Bruno Tolentino falava bastante também, que é a definição do Fernando Pessoa, que ele diz assim, que a poesia é a música que se faz com as ideias. Eu acho fantástica essa definição, justamente porque traz para a poesia, principalmente o seu caráter musical, que é algo que hoje em dia as pessoas, um tanto que se esqueceram, na verdade se esqueceram da poesia de forma geral, e quem se esquece da poesia se esquece de ouvir bem, né? E se não ouve bem, não aprende. Se não aprende, bom, uma pessoa que não tem mais uma grande capacidade de aprendizado, ela já está bem comprometida, sua inteligência já está bem comprometida. Então, eu acho que a poesia, por ter esse caráter musical, por ter esse caráter físico, né, que muita gente às vezes se esquece, acha que é só uma palavrinha no papel, se esquece que a palavra no papel representa um som na realidade. Da mesma forma que quando eu falo uma coisa para você, né, quando, por exemplo, se eu vou dirigir um elogio a você ou um xingamento, você muitas vezes se afeta fisicamente com isso. A poesia é a mesma coisa, né? O próprio fato de você estar ouvindo aqui já altera a sua realidade. Você ouvir alguma coisa altera a sua realidade material e corporal. E você ouvir belas coisas, né, coisas benditas, numa outra definição, puxando aqui também do Ezra Pound, que a poesia é linguagem carregada de significado. Então, a sua inteligência só tem a se expandir. Quanto mais você vai ouvindo coisas boas, quanto mais você vai lendo poesia, que é linguagem carregada de significado, mais você vai expandindo a sua inteligência, mais você vai educando o seu imaginário, mais você vai educando o seu próprio ouvido. E educar o ouvido, que é uma coisa importantíssima, primeiro você perceber o seguinte: se você lê muita poesia, você começa a notar ironias, sutilezas, pequenos detalhes na comunicação. Você começa a notar os diferentes tipos de linguagem, e isso é muito importante, as diferentes funções da linguagem, o que é função poética, o que é uma função descritiva, o que é uma função apelativa da linguagem. Então, quanto mais você vai lendo poesia, entendendo vários significados dos mesmos termos, expandindo o vocabulário, educando o seu ouvido, mais fácil fica, por exemplo, notar quando alguém está mentindo, Sim. notar quando alguém está sendo falso, notar quando estão te enganando, quando estão usando de um discurso para querer te ludibriar. Então, a poesia, além de ter um caráter de educação moral, espiritual, também tem um caráter prático, de certo modo. Muito se aprende com a poesia de maneira prática, né? Ou seja, a poesia tem uma função no nosso dia a dia que muitas pessoas não percebem. Então, realmente pode ser um jeito memorável de se dizer as coisas. Veja só, eu poderia dizer assim: olha, tudo que acontece é por vontade de Deus, né? Essa frase que a gente repete várias vezes, tal. Mas Fernando Pessoa
vai dizer assim, né? Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Não é mais bonito? É mais bonito. Fica muito mais guardado no nosso Então, sonoro, belo, né? Como uma música mesmo. Veja só, por exemplo, quando você quer definir o amor, aí você vai utilizar várias frases, vários conceitos, mas quando o Camões diz lá, né, amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, e tem todo o resto do poema, você guarda isso porque é muito, além de ser muito mais bonito, é carregado de significados, é carregado de símbolos. E sempre que a gente guarda esses símbolos na nossa memória, por isso memorável também, que a poesia tem que ser guardada na memória, o que acontece? Frequentemente, nós nos relembramos da poesia. Vivendo a nossa vida, a poesia, vamos dizer assim, meio que retorna. E o Santo Agostinho, ele dizia o seguinte, que nós precisamos da nossa memória porque o conhecimento não é algo que parte do ser humano. O ser humano, ele consegue ter uma grande aquisição de informações, né? Ele consegue perceber coisas na realidade, ele consegue fazer um esforço dialético e lógico muito grande, mas ele só vai alcançar a verdade se for por meio e por influência e pela graça do Espírito Santo. Só por isso. Pode ser o mais ateu do mundo, mas se ele alcançou alguma verdade foi por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é que derramou a graça nele naquele momento. Então é o seguinte, se você aprender poesia, né, se você memorizar poesia, se você começar a treinar isso, você vai expandir a sua memória. E quanto mais você consegue expandir, educar a sua memória, mais você vai conseguir memorizar outros conteúdos. E vai chegar um momento da sua vida em que Deus vai querer te iluminar e te dar essa graça. E nesse momento você adquire o conhecimento. Então veja quantas coisas a poesia pode trazer. Muitas. Você até comentou em relação à questão da função apelativa, né, a função poética. E Uhum. na função apelativa, meio que a gente pode ver a questão da retórica, né? O uso de Uhum. discursos políticos, o uso de discursos de publicitários para vender um produto. E meio que as pessoas, em geral, podem ser pessoas crédulas, né? São fáceis de acreditar em algum discurso. E aí eu achei bem interessante você citar isso, de que com a poesia, com a literatura, a gente é capaz de perceber essas nuances, né? Quando alguém está tentando nos persuadir a fazer algo. Seja ser massa de manobra e eleitor de alguém, seja para consumir algum produto. Isso já, Exatamente. isso já é a poesia nos ensinando um comportamento social, político, como é que se diz? Aprimorando para isso, né? Sim, também, também. Veja que isso não exclui, né? Caso alguém se confunda em relação a isso, depois vai pesquisar, ou que alguém que já tenha um pouco mais de conhecimento técnico, isso não exclui o caráter retórico da poesia, né? Você está completamente certo, mas é bom complementar isso aí também. Isso não exclui o caráter retórico da poesia que existe, e principalmente era muito forte até o advento do parnasianismo, né? Principalmente no parnasianismo existia uma uma influência retórica muito forte, né? Agora, uma coisa interessante que você falou sobre a retórica e que é importante nós, como alunos do Olavo, como pessoas que gostam de estudar, como pessoas que gostam de conhecer a verdade e como pessoas que, por exemplo, eu vi aí, por exemplo, o livro do Trivium, então gosto de estudar educação medieval e tudo mais. Tem uma coisa que é importante a gente dizer, tá? Que é o seguinte, a gente se encanta muito, por exemplo, pela retórica e às vezes não percebe, tá? Às vezes se encanta muito pela retórica e não percebe. Primeiro, como alunos do Olavo, tá? O Olavo, ele diz muito claramente que nós devemos marcar esta época com as nossas obras. Me parece que a maioria dos alunos do Olavo esqueceu esse pequeno detalhe e
foi marcar esta época com seus cursos online. Totalmente. Eu falo isso direto com o Felipe, que eu vejo a galera mais velha que consome as coisas de Olavo e não faz obras, não tem livros, não tem outras coisas, só são os cursos online. A geração de escritores, né? E pensadores. E os debates intelectuais também, enfim. Nós precisamos criar uma geração de escritores, de artistas, por aí vai. Sim. E veja, uma boa parte dessa geração de escritores, ela já começou, mas o outro problema é não se lê essa geração de escritores, tá? Veja só, João Filho, que deve ser o maior poeta aluno do Olavo dessa geração, não é chamado para nenhum congresso conservador, de direita, e não é lido entre os direitistas, tá? Colocaria ele como o primeiro. Temos ainda Diogo Fontana, editor da Danúbio, romancista, publicou no ano de 2022, ano de eleição, um romance sobre a crise humanitária da Venezuela. Um romance muito bom, se chama Se Houvesse um Homem Justo na Cidade. Escrevi uma crítica a respeito dele, eu acho que foi a única até hoje, né? Na verdade, teve outra. Eu li a minha e outra, não sei se tem mais alguma. Mas pouca gente foi lá ler, né? Aí você tem Fábio Gonçalves, também aluno do professor Olavo, escreveu romances, escreveu contos, pouca gente lê. E assim, a lista segue. Existem vários e vários e vários e vários poetas e escritores. Tem o Renato Moraes, que escreveu Claridade, tem o Rodrigo Duarte Garcia, que escreveu Os Invernos da Ilha. E, na verdade, assim, você vai ter uns 10 a 15 alunos do Olavo produzindo boa literatura. Mas nem mesmo os alunos do Olavo estão muito interessados nisso, né? Então, eles estão interessados em fazer o discurso para o povão, né? Estão interessados em vender para caramba. Eu mesmo, em certo tempo, eu fui percebendo, olha, o meu objetivo sempre foi escrever. Eu comecei a dar aulas porque eu vi que não se vive de escrita. Então, eu comecei a dar aula. Depois, eu me apaixonei por dar aulas e estamos aqui. Mas o meu processo sempre foi o contrário. E depois de tanto dar aula, lançamento, fazer isso, espera aí. Eu estou esquecendo o meu objetivo inicial, que eu nem comecei a fazer isso por causa do Olavo, eu já queria antes. O Olavo eu conheci, assim, depois de um tempo estudando escrita seriamente, né? Então, foi quando eu retornei e agora estou finalizando o meu livro, provavelmente para ser publicado esse ano. O livro de contos. Um livro de contos. Na verdade, tem um livro de contos que esse eu posso dizer que eu estou escrevendo, todo mundo já sabe que eu estou escrevendo. Mas tem alguns outros. Tem livros teóricos, tem livro de crítica, tem livro de entrevistas que vão todos sair por aí uma hora ou outra. Daqui para o ano que vem deve sair uns 3 ou 4. Mas vocês vão ficar ligados nisso aí. E foi quando eu comecei a... Não, peraí, é preciso me dedicar seriamente a isso, porque a coisa precisa acontecer. Pronto, quais orientações você pode dar para uma pessoa que tem uma visão de longo prazo de se tornar um escritor? Tá, primeira coisa, estudar a técnica literária, né? Não existe um grande arquiteto que não saiba da técnica da arquitetura. Não existe um grande escultor que não saiba ali pegar no cinzel, no martelo e não trabalhe ali com a sua matéria-prima, não saiba trabalhar com a sua matéria-prima. Não existe um sapateiro que não saiba mexer numa máquina de costura e assim vai. Sim. Né? Então, do mesmo jeito que o escritor, ele precisa aprender técnica literária. Como é que você aprende técnica literária? Primeiro, lendo muito, lendo tudo que você vê pela frente. Segundo, pensando em literatura todo dia. Todo dia, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Geralmente é assim, tá? Geralmente é assim, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você está pensando em literatura, você não está pensando em outra coisa. Terceira coisa. Pode falar. Aquele exercício de imitação dos escritores que o Olavo coloca nas primeiras aulas também. Ele é bom, só que eu vejo um problema, tá? As pessoas falam assim, tem que imitar o escritor. Tem que, mas imitar o que no escritor? O estilo, tá, mas o que é o estilo? Quais são as partes do estilo? O estilo tem partes, tem a estrutura do estilo. É como se eu dissesse assim, olha, eu preciso ser médico. Para ser médico, o quê? Tem que analisar o corpo humano, tá?
que analisar o corpo humano, eu sei, mas Vamos. o próximo passo, entendeu? Entendi. Então, assim, por isso que eu falo da técnica, porque, por exemplo, se você pega um livro, só quem escreveu o livro sobre técnica, geralmente, é o cara mais de esquerda. Então, é isso que você vai ter que ler. Tá? Então, você vai pegar, por exemplo, Raimundo Carreiro, que foi meu professor, escreve talvez o melhor livro de técnica literária que eu já li, se chama Os Segredos da Ficção. Pega, leia de cabo a rabo, estude todos os exercícios que ele propõe ali. Leia Orgia Perpétua, de Mário Vargas Llosa, Cartas a um Jovem Escritor, de Mário Vargas Llosa, Escrever Ficção, de Assis Brasil. Né? Lê o livro técnico sobre o assunto. Lê crítica, lê poesia, lê romance, lê conto, e lê livros técnicos de criação literária. Altran Dourado escreve 2 livros muito bons a respeito de técnica literária, 2 ou 3. Então, buscar isso daí, buscar conhecer o ofício. E o principal, que é o que eu sempre recomendo, quando vem um poeta falar comigo, ou não, às vezes não é nem um poeta, às vezes é um rapaz, uma moça que está ali querendo escrever poesia. Eu logo digo, vai falar com o João Filho? Por quê? Eu considero o João Filho um dos maiores poetas da nossa geração. Entre em contato com ele. João Filho é a pessoa mais acessível que eu conheço. Você manda uma mensagem, ele responde. Foi assim que eu falei com ele. Eu li os poemas dele e falei, caramba, gostei muito dos teus poemas, vamos marcar pra gente conversar, fazer uma live? Ele, claro, tudo bem, pronto, e assim aconteceu. Então, entrar em contato com esses escritores, conhecer o que está sendo produzido, né? Perder também um pouco o preconceito, o pessoal achar que, porque a esquerda... Não, olha, a esquerda faz arte excelente, tá? É porque geralmente o que chega para nós? É a peça do Macaquinhos, é o pessoal da Exposição do Santander, né? Mas olha, de poetas de esquerda, hoje excelentes, você vai ter o Henrique Nascimento, né? Você vai ter Pedro Morralen, você vai ter Emanuel Santiago é um monstro, né? E gente de primeira qualidade, que você pode, inclusive, parar para conversar com eles também. Então, Ótimo. acho que, essencialmente, seria isso daí. Entendi. Você estava falando sobre ler na literatura. Eu passei bastante tempo sem ler literatura nenhuma clássica. Eu li esses livros da modinha, né, que se chama de best-sellers. O tempo todo. Ficar lendo aquele livrinho que nasceu ali, o trilogia que nasceu aqui. Mas nunca parava para ler um clássico, para ler nenhum autor brasileiro. Até hoje eu não parei para ler. Eu li quando era menor, né? Aquelas miniaturas que tinha, tipo Don Quixote, mais menorzinho, São Bernardo, mais menorzinho, mas nunca parei para ler realmente, né? Por que as pessoas hoje em dia só param para ler esses romances da moda? Por que você acredita nisso? Porque eu vejo, na minha visão, que é uma leitura mais rápida, né? Mais fluida, mais cheia de energia. Porque eu já acabei lendo algumas literaturas e já percebi isso, né? Já vi essa nuance. Mas você, que é conhecedor mais da área, o que você poderia me dizer? Veja, eu acho que esse fenômeno, ele é geral em todas as artes. E tem muito a ver com cultura de massa, e tem muito a ver com uma postura muito errada sobre o que é arte e sobre como se consumir arte. O que geralmente a gente escuta em termos de música? Tá? O que geralmente a gente não, mas vamos colocar a massa, escuta em termos de música. Pensa o seguinte, olha, se eu tô triste, eu vou escutar um modão sertanejo. E aí vou beber, e vou ficar triste, vou chorar, e vou ligar pro ex-namorado, alguma coisa assim. Né? Aqui na Bahia é uma rocha. Eu ia falar isso, é uma rocha. Uma rocha, lá em Pernambuco, né? Onde eu nasci, lá em Recife, é um forró, é um brega, é uma coisa assim, né? Então depende. Agora atualizou, agora não é nem mais tão a rocha, agora é pisadinha, mano. Pisadinha, pronto. É esse tipo de coisa, né? E aí, quando você tá animado, quando você tá com os amigos, aí você vai escutar uma música mais animada, uma música que você tá ali, quer ficar ali com os amigos, quer descontrair e tudo mais. Não tem problema em relação a isso. No fim das contas, não tem grande problema em relação a isso. O problema é ser só isso. O problema é ser somente isso. Porque, assim, vá lá, você tá com seus amigos e você vai colocar um Beethoven, é chatice, né? Aí o cara tá sendo chato.
né? Geralmente é isso. Ah, Eu sou a chata. Eu coloco. olá, olá. Ave Maria. Não, mas assim, veja bem. É, o ponto é o seguinte. O ponto fundamental é o seguinte: a arte não foi feita para confirmar as nossas ideias e os nossos sentimentos acerca de alguma coisa, entendeu? Eu acho que essa é uma postura meio errada. Claro, ela pode existir para isso, mas nem sempre ela é isso, né? Nem sempre ela é assim, olha, eu tô triste, eu vou escutar uma música triste, que é o que geralmente o pessoal faz. Eu tô feliz, eu vou escutar uma música feliz. A arte, ela serve muito mais como um contraponto e como um desafio do que como uma confirmação, né? Então, por exemplo, o cara é cristão, católico, como eu sou, e não vai ler, por exemplo, Baudelaire, porque Baudelaire vai, sei lá, no soneto O Possesso, ele termina com o verso: Ó Beuzebu, meu coração te adora. Ele termina com esse verso. Você fala, meu Deus, que escândalo, que coisa terrível. Não, peraí, o que está por trás disso? O que o cara está querendo dizer com isso? Né? Isso aqui está me desafiando a pensar um pouco mais. Não estou dizendo para você confirmar, até porque nem acho que nem que o Baudelaire acreditava nisso, né? Eu acho que era muito mais uma imagem do que ele realmente acreditar profundamente nisso. Mas deixa eu me desafiar, deixa eu ver o que é que isso está significando, né? Então, por exemplo, escutar a, a, né? Sei lá, por exemplo, um cravo bem temperado de bar. Você pensa, putz, isso aqui, uma pessoa normal pode pensar, isso é meio chato, né? Mas peraí, deixa eu ver. Deixa eu tentar ouvir o que é isso. Ou então você assistir um filme, sei lá, do Tarkovsky. O filme do Tarkovsky, a primeira vez que eu assisti, eu dormi, cara. Dormi profundamente. Eu tentei assistir, assim, umas 3 ou 4 vezes, dormi, até eu entender, então é disso que ele tá falando. Aí a coisa começa a fazer sentido. Porque eu assisti, pode falar. Matheus, eu que já durmo em qualquer filme, imagine nesse o que eu vou fazer. Exatamente. Tem um filme do Tarkovsky, eu acho que, se eu não me engano, é o Nostalgia, o nome desse filme. E assim, é meia hora de um cara levando, o cara dentro de uma piscina vazia, levando uma vela de um lado ao outro. Eu juro, eu fiquei pensando, do que ele tá falando? Que danado é isso? Aí depois você começa a refletir um pouco. Peraí, e se a vela for a fé dele? Agora eu tô começando a compreender. E assim, aí você assiste a cena de novo e você fica tenso, se tremendo pra vela não apagar. E aí isso é a grande coisa do grande cinema, do bom cinema, É né? carregado de significados. É carregado de significado que você tem que explorar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Pô, você vai dizer assim que não é um contrassenso do teu corpo e do teu instinto ler um romance feito Ana Karenina do Tolstói que tem 800 páginas. O que teu corpo vai pedir? Cara, vai assistir um Netflix aí, qualquer coisa. Vai comer uma pipoca, tomar um guaraná e ver Wandinha na Netflix, né? Eu vi muita gente assistindo Wandinha. Eu não parei para ver, que eu fiquei com medo. Não, eu nem quero, porque as críticas que eu li sobre, porque eu sou psicóloga e acabei vendo críticas de Caramba. pais falando, né, sobre todo o envolvimento dela com questões de aborto, da clínica de aborto, Eu vi. tudo, os sinais que ela passa, toda essa geração indo atrás das dancinhas no TikTok. Eu já fiz repulsa em mim, nem olhei. Então tem certas coisas que são assim também. Eu pensei, putz, tem horas que a gente pensa, pô, eu acho que eu vou assistir qualquer coisa para desligar a minha mente, né? Assim, para não pensar em nada. Aí eu fui ver os filmes que estavam no cinema, o filme do Thor. Putz, será que eu vou ver o filme do Thor? E aí eu vi assim um vídeo falando do filme do Thor. Eu não ligava se eu ia saber da história, entendeu? Eu não tava. Eu vi um vídeo falando do filme do Thor, e aí falaram assim, era cada absurdo que eu vi, não, eu não vou assistir isso, né? Chega agora que bate um limite. Então, assim, a arte ela vai muito, na maioria das vezes, no nosso contrassenso, né? Ela vai te desafiar, ela vai querer que você pense um pouco mais, que você reflita um pouco mais e que você seja constantemente colocado, vamos dizer assim, em posição de desafio. Eu acho que essa é a boa função da arte. Porque quando você é desafiado,
você tenta ver a coisa da melhor forma possível. Veja bem, eu sou católico, né? Se alguém vira para mim, assim, alguém que eu não conheço, alguma coisa assim, e começa a ofender a minha fé, ou começa a falar um absurdo sobre a minha fé, o que é que eu vou fazer? Eu vou discutir com essa pessoa, muito provavelmente, se valer a pena. Ou então eu vou tentar pelo menos fazer um comentário que se contraponha, né? E por que que às vezes isso é bom? Né? Não sempre, porque senão você perde a sanidade mental. Mas por que que isso às vezes é bom? Porque treina os nossos argumentos. Porque faz com que, peraí, deixa eu tentar. Tem certas coisas que eu sei, mas eu não sei se eu sei explicar. Nesse momento em que você precisa de uma resposta rápida e imediata, a coisa, né, parece que vai se conectando e você vai falando. Todo mundo às vezes já entrou num debate com um amigo esquerdista, com um amigo comunista. Aí ele começa a falar: ah, não, tem que imprimir dinheiro, entendeu? Esse tipo de coisa. E aí você vai lá e você nem sabia que você sabia. Você começa a argumentar, né? Vê uma torrente ali automática, né? Exatamente. E isso, às vezes, é bom. Veja como a discussão, o oposto, o desafio, muitas vezes faz bem para você. Né? Até para você ver se você está certo mesmo. E para ver se você tem o conhecimento de defender aquilo que você professa, aquilo que você acredita. Então, eu percebo a arte também muito desse jeito. Veja, quem é o nosso maior escritor? Né? Machado de Assis. Sem sombra de dúvidas, na minha opinião, o maior prosador da língua portuguesa, tá? Na minha opinião. Maior que Padre Antônio Vieira? Pode ser heresia, mas eu acho que sim, né? Maior do que essa de Queiroz? Também acho, né? Maior do que Graciliano Ramos? Não, aí não tem nem disputa, né? No Brasil não tem nem disputa, assim. Os escritores brasileiros não tem disputa, é Machado. E veja, nós somos uma nação de base católica, né? Hoje em dia eu nem diria mais que é católica, mas somos uma nação de base católica, né? E o nosso maior escritor é um cético, né? Muitas vezes chamado de niilista, materialista, coisa assim. Eu não sei se eu acredito em tudo isso, mas talvez cético eu acredite, né, que ele tenha sido. Como é que a gente reage a isso? Né? Como é que a gente entra em contato com esse cara? Como é que a gente tenta entender Machado de Assis? Qual é o grande filme católico do cinema brasileiro? Né? Tem alguns, mas um dos grandes eu diria que é o Alto da Compadecida. Certo, o Alto da Compadecida escrita por um comunista, que é Ariano Suassuna. E que é um grandioso, eu amo Ariano Suassuna. Mas fala, isso é verdade, ele era comunista. Né? Como que a gente lidar com isso? Isso é o desafio da arte. Esse é o desafio da arte. É com isso que a gente tem que entrar em contato. Né? Com essas ideias conflitantes que realmente vão de frente com a gente que a gente tem que se testar mesmo. Né? Ir absorvendo daqui, ir absorvendo dali, para formar, né, o nosso próprio cabedal cultural. Eu acho que é assim que se faz, eu acho que essa é a função da arte. E aí, voltando, veja só, quem é que quer ser o tempo todo desafiado? Não é? Ninguém. Quem é que está triste e quer escutar uma música feliz? Né? Então, as pessoas elas não estão dispostas a isso. Então, vejam só, ela vai ler um livro, sei lá, por exemplo, eu quero ler um livro de romance, né? E aí vai ler o livro, aí às vezes esbarra num Jane Austen, que é o mais Jane Austen, né? As irmãs Brontë e tudo mais. Aí vai lá para aquela parte, os romances ingleses e tudo mais, que hoje já foram pasteurizados, né? Pasteurizados, já foram bem diluídos em vários best-sellers que ficam imitando esses clássicos. Mas não passa disso. Porque geralmente é aquela coisa, uma história de um romance, aquela utopia e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Ou então, quando não descamba para um 50 tons de cinza, o que é pior, né? Porque revela É que justamente isso, Matheus. Porque assim, os romances que eu percebi, né? Que eu acabei lendo esses 50 tons de cinza, essa bosta literária, falando assim. Quando você Você vê uma gostava. literatura. Vou fazer o quê? Na literatura que a gente lê, a literatura mesmo de base, você vê que a história demora a acontecer, que você tem que parar para se conectar, que é uma coisa mais densa, que é uma coisa que você tem que prestar mais atenção, que tem que ter mais concentração.
E nesse 50 tons de cinza, não, as coisas acontecem o tempo todo acontecendo. É um limiar de vai lá em cima e volta. É uma montanha russa literária. Então, traz mais energia para a pessoa estar lendo ali, né? Acaba focando a pessoa. Por quê? Porque a gente está num mundo hoje que as pessoas são cômodas, que as pessoas têm esse comodismo, né, de querer tudo mais fácil, de não ter o trabalho, de não ter o sacrifício, a atenção já é totalmente quebrada. Então, com certeza é muito mais fácil. Para mim era mais fácil. Eu tinha, na idade que eu li 50 tons de cinza, eu tinha o quê? Tinha 20 anos, 21 anos. E aí, para mim era gostoso. Eu estava lendo ali, era muito rápido. Eu li a trilogia em quê? Em uma semana? Tipo, uma semana. Muito rápido, sendo que é 500, 400 páginas cada livro. Então, era muito mais fácil. Mas, por exemplo, eu comecei a ler os clássicos por agora. Aí peguei alguns de Jane Austen. Aí estou lendo Persuasão. Para você ler, tem hora que eu tenho que voltar e ler novamente para ver se eu me perdi, porque você se perde nas ideias. Você está lendo ali, como é uma história muito devagar, muito lenta para acontecer, você ainda vai vendo se você vai se conectar com a história ou não. Uma amiga minha teve aqui em casa hoje e perguntou: como é que você está indo na leitura? Que eu emprestei Orgulho e Preconceito a ela. Aí eu tô lendo Persuasão, mas eu ainda não me conectei com a história. Eu tô gostando, tá devagar, não tá rápido, né? Mas eu tô gostando. Aí eu também ainda não me conectei com Orgulho e Preconceito, porque a gente tá com isso, né? Essa cultura já vem trazendo isso pra gente, que é o mais fácil. Então a gente tá acostumado com isso. Então, para desacostumar e para começar a ler os clássicos, né, de verdade, ter uma literatura mais saudável, né, melhor, é difícil, é difícil. Agora, depois que você passa por essa resistência aí, e você começa a sentir o prazer da boa literatura, aí é recompensador. Porque eu, quando voltei também, eu nunca imaginei que eu iria voltar a ler literatura brasileira. Que eu iria pegar um livro do Machado de Assis, ou do Graciliano Ramos, ou do Lima Barreto, para ler. Porque eu já tinha aquela crença formada na cabeça que literatura brasileira é chata. E eu não sei de onde é que veio isso. Provavelmente veio do colégio lá, que a gente lia alguns clássicos, né? E aí ficou aquela coisa impregnada. Exatamente. E aí eu falei, tá, ok, deixa eu ler esses benditos clássicos. E aí comecei a ler e eu falei, porra, velho, realmente é chato pra caramba. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, quem sabe. E aí depois que você vai lendo mais, lendo outros, e aí você fala, rapaz, na verdade aquele livro é bom, velho, é muito bom. Eu pensava que era um livro meieiro, aí você começa a comparar os livros, né? E o desenrolar da história, a linguagem do autor, enfim, e todas as outras coisas. Aí você fala, porra, realmente aquele livro era muito bom, velho. E aí você vai entender a síntese da história, do que é que o livro se trata, como é que aquele livro pode, inclusive, me ajudar na minha vida, o dilema do personagem, né, as questões morais, as escolhas que o personagem faz na vida dele. E aí eu comecei a perceber a importância, né, dessa literatura. Eu queria te fazer uma pergunta em relação ao entendimento de leitura. A gente tem um livro do Como Ler Livros, que fala sobre leitura elementar, leitura analítica, sintópica, expressional. E na poesia, muitas vezes, quando a gente vai começar a ler poesia, essa interpretação, a gente tem que ficar lendo várias vezes ali, ler em voz alta, para começar a entender qual é a experiência que está ali por trás. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade elementar mesmo, básica. Pô, do que se trata isso daqui? Eu não sei. Li aqui e não sei do que é que se trata isso aqui. Eu queria te perguntar por que isso acontece e o que é que a gente pode fazer para tentar melhorar essa interpretação. Tem que ficar ali lendo realmente mais vezes? Como é isso? Geralmente eu penso assim, que a poesia, ela é numa linguagem quase que mística, tá?
Vocês são de qual religião? Católico. E eu sou protestante. Certo. Então os dois vão entender o que eu estou falando. Veja só. Deus ele tem uma linguagem mística que pouca gente entende, né? Pouca gente entende. Eu estava explicando esse conceito para um aluno meu ontem, né? Por exemplo, eu perguntei a ele como foi que os pais dele se conheceram. Então, primeiro eu falei o que era providência divina e eu falei, olha, a providência divina ela age na nossa vida, às vezes a gente nem percebe e tudo mais. E eu perguntei, olha, como é que seus pais se conheceram? Ele tem 16 anos, esse meu aluno. E ele disse, meus pais se conheceram no carnaval. Eu disse, como? Um amigo deles em comum apresentou os dois. Eu falei, já pensou se esse amigo não fosse pro carnaval, ficasse doente e não fosse pro carnaval? Você não ia ter nascido. Uhum. Aí ele ficou, caramba, é mesmo? Eu falei, é desse jeito. Assim, Deus tem essa linguagem mística das coisas. E São Tomás vai dizer que os homens falam através de palavras e Deus fala através de palavras e coisas, né? E ele fala através dessa linguagem do mundo que muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos. Então, esse eu vejo que é talvez um problema da gente tentar equalizar tudo numa matemática, achando que tudo vai ser... Eu digo numa matemática no seguinte sentido, de ser muito fechado. Tudo para eu entender tem que ser na minha linguagem. E qual é a linguagem que a gente se acostuma? É a linguagem do Facebook, é a linguagem muitas vezes técnica, né? Então eu vejo que alguns alunos que fazem mais engenharia, que fazem exatas, muitas vezes têm dificuldade de entender poesia, porque não existe uma explicação A mais B é igual a C. Não existe. E você falou aí de funções da linguagem, né? A linguagem que é técnica, utilizada ali por uma profissão, ela é restrita àquele campo e às vezes a gente quer pegar ela e usar para outra, por exemplo, para a linguagem da imaginação, né? Exatamente. Para pegar uma experiência ali, um poema que está falando de alguma experiência, e a gente tentar remeter a alguma experiência para poder entender aquilo ali. Exatamente. E aí a gente fica acostumado com a linguagem do dia a dia ou com a linguagem da profissão, não trabalhou essa parte da imaginação, né? E aí gera essa dificuldade. Isso daí acontece bastante. A linguagem do dia a dia, a linguagem técnica, né? A linguagem que o Mallarmé, que é um grande poeta, vai chamar de linguagem da tribo. Ele diz que a função do poeta é dar um sentido mais puro à linguagem da tribo. Nós falamos linguagem tribal. O poeta fala uma linguagem elevada, né? O poeta fala linguagem elevada e a gente fala linguagem tribal. O poeta existe para purificar o dialeto da tribo. Esse verso, a primeira vez que eu li, eu falei, cara, genial. Isso aqui é absolutamente genial. Purificar o dialeto da tribo, é isso. E aí o que acontece? Primeiro, a gente precisa se desprender um pouco da ideia de que todo poema tem uma explicação lógica e exata. Tipo, isso significa isso. Não acontece, isso não existe, né? Segunda coisa, tentar entender os símbolos, mas veja, os símbolos só se entendem compreendendo a realidade, né? A noção simbólica ela foi perdida no Ocidente de maneira bastante avassaladora. Os símbolos foram decaindo, se perdendo. Veja só, no Catar, a bandeira de Pernambuco, ela não deixaram a bandeira de Pernambuco entrar no estádio porque a bandeira de Pernambuco tem um arco-íris, né? E veja, o arco-íris está lá no Gênesis, é o sinal da aliança entre Deus e os homens, né? E aí eu vi ótimos comentários dos esquerdistas assim, que me causaram muita gargalhada, falando assim, olha, a bandeira de Pernambuco é fantástica, era só tirar a cruz, tem uma cruz em cima do arco-íris. E aí ele se esquece o seguinte, tem a cruz, né, de Cristo, tudo mais, tem o arco-íris, que é a ligação entre Deus e os homens, tem o sol, bom, não precisa nem dizer, tem uma estrela bem grande, também não precisa nem dizer, tem o azul, né? Tem o azul e o branco, que são comumente colocados como a roupa da Virgem Maria. Vez ou outra aparece um leão, que também não precisa nem dizer. Então, assim,
os símbolos todos ali são cristãos. Eles acharam que o arco-íris era deles. Eles não captaram, não perceberam isso. Então, essa noção simbólica você aprende conhecendo a realidade. E uma dica que eu dou é o seguinte: memorizar os poemas. Primeiro ver assim, cara, isso aqui eu não entendi, mas isso aqui é muito bonito. E com o tempo você vai compreendendo melhor, né? Com o passar do tempo você vai compreendendo cada vez mais um poema que você memorizou. Cada vez mais. Tem poemas que eu memorizei assim que eu não perco nunca. Por exemplo, o Casa Vazia, do Alberto da Cunha Mello, que eu lembro dele quase todo dia. Poema nenhum nunca mais será um acontecimento. Escrevemos cada vez mais para o mundo cada vez menos. Um público dos ermos, composto apenas de nós mesmos, um Joões Batistas a pregar, para as dobras de suas túnicas, seu deserto particular. Ou cães latindo noite e dia, dentro de uma casa vazia. Né? Cada vez mais que eu leio e que memorizo esse poema aqui, acontece alguma coisa, eu só me lembro. Poema nenhum nunca mais será um acontecimento. Né? Quando, sei lá, Gilberto Gil é eleito para a Academia Brasileira de Letras, eu me lembro. Poema nenhum nunca mais será um acontecimento. O que você falou nesse poema que você acabou de recitar, que escreve muito mais para um público que é cada vez muito menos, né? Uhum. E é o que eu tenho visto, que eu vi até uma publicação, de que essa geração vai ser a que tem um QI menor do que a dos pais, né? Que eu fico assim abismada. Passam tanto tempo, né, estudando, né? Dizem que estudam, mas mesmo assim foi avaliado que o QI é bem menor. Então não agrega valor, não agrega conhecimento de verdade. E eu queria saber de você como é que você acredita que isso vem acontecendo? É a tecnologia que vem matando a literatura? Veja, sobre essa questão de matar a literatura, eu fiz um documentário e a minha conclusão foi o seguinte: o documentário A Morte da Literatura, ele não é uma afirmação de que a literatura está morrendo. Ele é um questionamento, né? Foi uma tentativa de investigação. A gente lá, inclusive, a gente vê o seguinte: olha, tentaram matar a literatura desde que ela nasceu, entendeu? Ela já nasce com alguém tentando matá-la, parece, sei lá, Édipo, entendeu? Só que aí é o seguinte, o que eu vejo é que o que está morrendo não é a literatura, são os leitores. Acho que a qualidade de leitura está caindo muito. E eu não posso dizer que é só a tecnologia. Se essa geração tem um QI menor, a primeira em muito tempo, ou talvez desde sempre, acho que desde sempre não dá para medir, mas que a primeira em muito tempo, que tem um QI inferior ao dos pais, eu penso o seguinte: isso é culpa dos pais. Primeira coisa que eu penso. Né? Essa geração tá muito assim, tá muito assim. Eu vejo as pessoas mais velhas. Essa geração tá assim, tá assada. Né? Essa geração tá muito depravada. Mas espera aí, você colocava banheiro do Gugu para assistir à tarde. Né? Você assistia Emanuele, né, com seu filho. Então, assim, o que você acha Quem que vai querer, né? O que você acha que vai querer acontecer? com isso? Entendeu? O que você acha que vai acontecer? O bebezinho, o bebê não, né? A criança pequena ali de 4 anos tá rebolando, dançando na Exatamente. música que você tá colocando. O que você acha que vai acontecer? Essas crianças de hoje não estudam. Mas você estudou realmente? Que eu veja, minha filha não lê. Mas você também não lê nada. Sim. Você espera que sua filha vai fazer o quê? Sim. Né? Eu vejo muito isso. Eu falo isso que você falou aí agora para minha vizinha. Eu falo isso para ela. Ela faz, eu quero tanto que minha filha leia. Eu quero tanto que ela siga, que ela gosta de ler. Eu fiz, certo, mas tu tá lendo? Tu gosta de ler? Ela vai te imitar. Criança aprende por modelagem, por imitação. Claro. Você tá fazendo o quê? Você tá no celular. Ela vai querer celular. Ela não vai querer um livro. Ela não vai se apaixonar em ler livros. Ela vai estar ali seguindo o teu modelo. O teu modelo vai ficar o tempo todo no celular. Exatamente isso. Exatamente isso. A gente tem que ler com os filhos. A gente precisa, se a gente quiser mudar essa situação, a gente precisa ler com os filhos, a gente precisa demonstrar desde cedo para eles o valor da religião, mostrar desde cedo para ele o valor da cultura, o valor dos estudos, ensinar música, ensinar, sei lá, artes marciais, ensinar bons hábitos, sempre, sempre, sempre desde cedo, né?
para que eles venham a imitar isso se torne parte da personalidade deles. Principalmente dos 2 aos 8 anos, que é quando a criança mais aprende, né? Sim. Criança, assim, se você falar com ela em 4 idiomas, dos 2 aos 8 anos, ela vai falar os 4 idiomas. Ela vai aprender, né? Então, o máximo que você puder fazer aí durante esse tempo, melhor. Então, eu vejo que isso vem muito por culpa dos pais, essa queda de QI vem por conta de péssimas gerações, uma atrás das outras, uma atrás das outras, né? E, bom, a gente tem uma forma de como mudar, né? Perguntaram certa vez pro Roger Scruton, né? Fizeram uma pergunta bem genérica a ele, mas disseram assim, olha, era mais ou menos assim, como salvar a civilização ocidental? Aí ele disse, olha, primeira coisa, se você quiser ganhar uma guerra, né, é essencialmente cultural. Primeiro você precisa casar e ter filho. Ele até diz, não nessa ordem obrigatoriamente, porque eu sei que as coisas mudaram, né? Mas você precisa casar e ter filhos e criar uma grande família e educá-los segundo as suas crenças, os seus valores. Porque veja bem, o outro lado tá cuidando de pet, né? O outro lado tá evitando filho, tá fazendo aborto. O que que acontece se a gente chegar assim, olha, essa família aqui tem 7 filhos, essa família cristã aqui tem 7 filhos, aquela outra família ali tem 5, aquela outra família ali tem 10, aquela outra família ali tem 5 também, a outra tem 6, a outra tem 3, esse aqui só tem 2, mas o outro também tem 8. O que que acontece? A gente ganha por número. É bem simples, é bem assim, a matemática é muito simples. O que acontece é que, tipo assim, como os pais não dão essa educação e essa atenção, não tem muitas vezes esse compromisso, os filhos, a mente dos filhos deles acaba sendo roubada, né? E aí, Mas e aí acontece, por exemplo, na adolescência, de você chegar a perder a comunicação e a conexão com o seu filho, aí você já criou uma barreira ali que fica muito difícil. Por isso que tem que começar desde bastante cedo. Chegou 14, 15 anos e o menino não quer saber de religião, o menino não quer saber de estudar. Eu não vou condenar nada desse menino, mas assim, a tendência é que ele não volte. Se ele só quer saber de festa, então, assim, se ele só quer saber desse tipo de coisa, né, de farra e tudo mais, a tendência é que ele não volte. A tendência é que ele não retorne, né? Às vezes é que aparece assim, homens extraordinários como Olavo, pessoas fantásticas como o Padre Paulo Ricardo, e aí ele faz, às vezes, uma conversão em massa. Junta e faz uma conversão em massa, as pessoas começam a abandonar essas ideias e tudo mais. Mas às vezes, vez ou outra que isso acontece. Olha, imagine, assim, Deus no livre, mas sei lá, daqui a 10 anos morre o Padre Paulo Ricardo. Deus no livre. Tomara que tu viva mais uns 50. Mas imagine, quem sobrou? Ele vai ter que criar outro. E não é o tempo todo que surge. Não surge um Olavo de Carvalho a cada 10 anos. Nem um Padre Paulo Ricardo a cada 10 anos. Né? Então a coisa fica difícil. Então a gente tem que aproveitar agora e nós precisamos tomar consciência de fazer isso com os pequenos. Educar os pequenos. Só que para educar os pequenos, a gente precisa se educar primeiro. Né? A gente precisa se educar primeiro. Aquela coisa, eu quero que meu filho leia. Tá, você não lê. Né? Eu quero que meu filho estude, mas você não estuda. Então estudar, ler, produzir, ver coisas boas. Veja, a coisa mais fácil do mundo hoje, culturalmente, tá? Não tem nem esforço, é você criar uma boa cultura cinematográfica. Não tem muito esforço. Sério, você assistir um filme. Você assistir um filme. Você pode, não precisa ser um crítico de cinema. Estou dizendo para você reparar se o plano é plongé ou contra-plongé, se é um plano americano, se é a psicologia das cores. Não estou falando nada disso. Estou dizendo só para você assistir o filme como uma pessoa normal assistiria. Só que assistir os bons filmes, né? Pega, sei lá, não, deixa eu assistir aqui a filmografia do Tarkovsky, deixa eu assistir aqui a filmografia do John Wayne, a filmografia do Sergio Leone, né? Sei lá, a filmografia até dos franceses mais revoltadinhos, né? O Jean-Luc Godard, o François Truffaut. Deixa eu tentar assistir isso aqui. Né? Deixa eu assistir o bom cinema brasileiro. Você pega Nelson Pereira dos Santos, grande cineasta brasileiro, não tem dificuldade.
Quer assistir um filme bom hoje, depois que você ver aqui essa entrevista, bota no YouTube, Vidas Secas, Nelson Pereira dos Santos. Que filmaço! Que filmaço! Né? É um filmaço. Você pode ir lá e assistir. Não tem nenhuma dificuldade nisso. Ah, mas é preto e branco. Ah, mas uma hora você se acostuma. Tá? Uma hora você se acostuma e depois isso passa. Vai ser chato assim nos 2, 3 primeiros. Depois você vai achar maravilhoso. Você falando desses filmes, a gente tava assistindo muito filme, né? A gente para pra assistir muito filme. E aí eu e o Felipe combinou de a gente parar de assistir esses filmes de modinha, porque já não tava gostando, a repulsa já tava muito grande em mim, porque eu via coisinhas, nuances que eu já não gostava. Coisinha na moda, o progressismo bem enraizado ali já, entrelinhas mostrando. Já é propaganda hoje em dia, né? Uhum. Não é mais. Aí eu e o Felipe começou a assistir filme antigo, mas muito antigo mesmo. E aí ele começou a assistir filme preto e branco. Ele falou, esse aqui você não vai gostar, porque é preto e branco. Eu fiz, vamos testar, meu filho, eu posso gostar sim. E aí a gente assistiu Felicidade Não Se Compra, que é um filmaço, eu adorei o filme. E eu gostei de você ter falado isso aí, porque acabou sendo indicações pra gente assistir. Velho, bons filmes, eles rendem discussões, velho, né? Com certeza. Eu lembro quando eu era pequeno, menino, eu assistia filme com um primo meu, ele ia lá pra casa de noite e acabava o filme e a gente ficava na porta de casa conversando sobre o filme. E os filmes de hoje em dia, eles são tão descartáveis que não se faz mais isso. É puro entretenimento. Eu vou passar meu tempo aqui. Tá, passei o tempo, agora eu vou fazer outra coisa. Ele não te provoca nenhuma reflexão sobre nenhum tema. Ele se esgota nele mesmo. Logo depois você esqueceu. Né? Olha, tem um filme que eu assisti, cara, eu acho que foi um dos piores filmes que eu assisti assim, na última década, cara. Esse filme é muito ruim. Que foi o último filme do Doutor Estranho. Vocês assistiram esse filme? Eu acho que sim. Ainda bem eu não tô lembrando, mas acho que sim. Nem assisto mesmo. Putz, assim, eu assisti esse filme, mas assim, com um desgosto no coração muito grande, porque o filme é muito ruim, muito ruim. Sei lá, você pega, vez ou outra, a cada 3 meses eu assisto um filme que sai no cinema, uma modinha dessa, que eu vou só pra esquecer, né? Aí, por exemplo, eu assisti o filme do Homem-Aranha. Nossa, todo mundo achou, né? Muito fraco. O Homem-Aranha foi o que eu assisti e falei pra Dilma que era horrível. Eu falei, meu Deus, que filme lacração, que negócio horrível, nunca mais quero assistir isso. Tira, em 20 minutos de filme eu tirei o filme. Eu não queria mais assistir. Não, mas é um filme fraquíssimo. E aí você pega o Batman, tem umas coisinhas legais também, mas o Batman meio bunda mole também. E aí você fica, pô, não tem nem mais aquele entretenimento idiota, sei lá. Ô, Matheus, já que tu tá aí nesse movimento de indicações, Uhum. eu tenho 2 meninos, mas o meu mais velho, ele tem 11 anos. Uhum. Me indique filmes bons, ou literatura boa para essa faixa etária, para crianças mesmo. Olha lá, vamos lá. As Aventuras de Sherlock Holmes, né? Investigação, não tem menino que não goste. Ele tem, eu já comprei. Ele já leu alguns, não foi? Foi. Ótimo. As Crônicas de Nárnia também, não vai ter menino que não goste. O Hobbit, do Tolkien. Depois de um tempinho já pode ler O Senhor dos Anéis. Já pode ler uma coisa ou outra de Agatha Christie. Júlio Verne nessa idade é um negócio fantástico. Eu estou testando isso com os meus alunos. Meus alunos de 12 anos para cima, principalmente. E tem dado muito certo. O Júlio Verne é fantástico também para essa faixa etária. Deixa eu pensar um pouco mais aqui. Poesia, eu acho que tem que decorar poesia. Menino da cidade dá para decorar poesia fácil. Eu não precisa nem entender, mas pede para ele decorar. Não precisa que você entenda, não. Decora, né? Mas é bom para essa idade, principalmente. Um pouco mais novo já dá para começar a decorar também. Os contos do Inspetor Maigret, do Simenon. Os contos do Padre Brown, de Chesterton. Né? Ele pode ler também. Em geral, eu diria que é mais ou menos isso, principalmente para menino. Né?
principalmente para menina, eu diria isso daí. Robert Louis Stevenson. Isso aí não dá para esquecer também. Robert Louis Stevenson é história de monstro, Ilha Perdida, é tesouro, esse tipo de coisa que menino sempre vai gostar. Entendeu? Aham. Então, eu Vou, tenho certeza. depois, quando repassar o vídeo, eu vou sair anotando. Não, isso aí pode comprar todos eles, porque ele vai adorar. O que é que tu acha das fábulas de Esopo ou fábulas, outros tipos de fábulas? Olha, eu não tenho uma visão tão positiva assim de fábulas. Por quê? Porque a criança nessa idade, tá? E até 14 anos, 15, tem que tratar como criança mesmo. Depois tem que tratar como um pré-adulto. Tem um problema, tá? Tem um problema bem grande. Que é o seguinte. Uma vez eu atendi uma mãe que ela estava com a seguinte preocupação. Olha, minha filha de 12 anos está lendo. Uma menina fantástica, muito inteligente. A família toda era ótima. Mas a menina era muito inteligente, tinha 12 anos e sabia muita coisa, já tinha lido muitos livros, decorava poemas com extrema facilidade, entendia bastante assim da literatura da idade dela. Então, a menina que sabia bastante. Mas ela disse o seguinte: olha, minha filha, ela não está ainda tirando, como se não estivesse tirando conclusões, grandes reflexões e tudo mais. E eu disse o seguinte: olha, a reflexão, o pai ou o professor tem que provocar no menino. Mas dificilmente parte dele, né? Então, por exemplo, a menina com 12 anos já estava começando a ler Ana Campanholo e Olavo de Carvalho. Eu falei, não é idade para isso, né? Não é idade para isso. Isso aí é lá para os 15, 16, mais para frente, se quiser, né? Não é idade para isso agora. Por quê? Porque a criança, né, até 12, 13 anos, ela não está na fase de tirar conclusões. Não, você não precisa ficar tirando conclusão, pensando acerca do mundo e tudo mais. Porque isso gera algumas coisas. O moralismo, que é o problema que eu acho de fábulas, né? Conta uma historinha, puf, lição de moral. Acabou com a história. Coisa mais chata do mundo, né? Você lê a história, no final tem a lição de moral. Parece aquelas professoras assim, confortáveis de literatura da escola, né? Não, eu não quero saber da lição de moral, eu quero saber da história. A história é legal ou não é, né? Traz um bom exemplo ou não traz? A criança, ela aprende a partir do exemplo, a partir da imagem, a partir dos símbolos. Não adianta ficar injetando frases moralistas na criança que ela não vai entender. E não adianta que você fique querendo que a criança tire grandes conclusões acerca dos temas do mundo. O que ela vai tirar? Ah, tá. Então, peraí. Obedecer a mãe é bom, desobedecer a mãe é ruim. É mais ou menos isso. Eu preciso ser leal aos meus amigos. Eu preciso, assim, coisas boas, as virtudes, e afastar os vícios, e entender como precisa ser uma pessoa boa, mas a partir de boas histórias. E depois, breves reflexões. O importante é que essas histórias se transformem em símbolos e se cristalizem na mente dela. Se você força o moralismo, se você força muito as conclusões, ou ter grandes ideias acerca do mundo, a criança fica o quê? Burra. A palavra não é outra. É exatamente essa, burra. Veja, qual é o grande crime das redações escolares? É que a criança com 15 anos ela precisa resolver o problema do racismo do Brasil, né? É assim, olha, eu me lembro quando fazendo prova para vestibular, eu tinha que dizer qual era o problema da inclusão de deficientes físicos. Espera aí, eu não tive, sei lá, um amigo que era deficiente físico naquela adolescência. Eu não sabia, assim, eu não tinha a menor ideia de qual era o problema de um deficiente físico. Eu não tinha o menor conhecimento da realidade dele. Mas eu fui forçado a pensar uma solução. Veja, um menino que ele não tem a solução para, sei lá, se o PlayStation dele quebrar, o que é que ele faz? Porque ele nem trabalha. Ele não tem solução para isso, para o PlayStation dele. Sei lá, tudo que eu pensava era passar de fase naquele joguinho Portal. Eu adorava. Então era o que eu pensava. Mas me fizeram pensar acerca de deficientes físicos, acerca sei lá, do problema do racismo, do machismo, da violência contra a mulher.
tudo isso emburrece. É a mesma coisa que você pedir para a criança o seguinte: o que você acha da exclusão da religião no Brasil? Mesma coisa, você pode estar pendendo para o outro lado, né? Pedindo que a criança faça redação sobre o cristianismo, pedindo que a criança faça redação sobre a bondade, a fé e a beleza e não sei o quê. Veja, você só está forçando para o outro lado. Às vezes a criança cresce com ojeriza desse tipo de coisa. Nossa, isso aqui é muito chato. Isso aqui eu não quero saber. Então, a criança tem que ser um tanto livre, tá? Ela tem que aprender por exemplos dos pais e exemplos ficcionais, né? Então, quanto melhor o exemplo, melhor para ela. Então, tem uma boa história com um bom exemplo. Um ótimo... Pode falar. O que você citou da criança não ter essa crítica, né? Não saber fazer a crítica, solucionar algum problema, é justamente o que a gente não para e pensa ou vai procurar a fundo. Tipo, um cérebro de uma criança não está formado com essa idade. Nem adolescente está formado totalmente, porque a parte neocórtex, que é a resolução de problemas, a questão de planejamento estratégico, nada disso está formado. Só vai formar o cérebro de forma certinha, né? Que é depois dos seus 20 e poucos anos. E ainda assim tem jovens, né? Adultos jovens, que nem tem essa possibilidade porque não teve estímulo para isso. Assim como, por exemplo, eu com o meu bebezinho dei estímulo para que ele começasse a engatear e andar, e se ele começou a fazer isso com 10 meses, e foi uma coisa muito boa, foi porque eu proporcionei isso. Mas se o adolescente, tá certo, a formação do cérebro é em 20 até os 23 anos, mas ele não tem estímulo para isso, nem lá ele vai conseguir fazer esse planejamento, essa estratégia de querer resolver alguma coisa, essa solução, sabe, desse problema. Então, eu acho isso uma quebra de imaginário horrível. Tipo, o pior é quando você quer dar uma moral da história em livros que são péssimos. Eu peguei um livro do meu filho, o tal do Cacique Vermelho, que não sei se você já ouviu falar, mas era uma história que os bandidos sequestravam a criança, e que ele, quando ele era desvendado do mistério, ele não queria voltar para os pais. Ele gostou dos bandidos e queria ficar com os bandidos. Aí eu paro e penso, que moral de história é essa? Ah, meus pais são ruins, os bandidos que são bons. Então, o que eles querem mostrar com isso para a criança? Eu fiz, Bernardo, tu esquece esse livro. Tu deleta da tua cabeça. Bora ler outro livro aqui com a mamãe? Bora, deixa eu apresentar aqui. Eu não sei se era para a idade, mas eu apresentei para ele Revolução dos Bichos, de Jorge Amel. E ele se apaixonou pelo livro. E ele gostou tanto do livro que queria hoje, de qualquer maneira, falar do livro comigo. E gravar até. Então, eu fico parando assim, meu Deus, para que isso? Para que apresentar esses livros que não dão nada para a criança, não agrega nada para a criança? E eu fico me pegando assim, eu não entendo mesmo. A grade, as professoras escolhem a grade, né, dos livros e pegam esses livros que não tem nada, não tem um bom texto, não tem uma linguagem boa, e ainda no final das contas, se é para dizer, estou ensinando moral, nem a moral da história era boa. Mas assim, depender dos professores hoje é loucura mesmo, é impossível. Eu vou dizer uma coisa, uma vez eu estagiei numa escola e eu corrigia as provas, corrigia a gramática das provas, né? Sim. E aí você pensa o seguinte, olha, o professor de matemática trabalha mais com número e tal, uma coisa ou outra ele vai errar de gramática, né? O professor de física, né? Que, às vezes o cara não tá nem preocupado com isso, ele nem gosta disso. Eu vou te dizer uma coisa. Os dois tipos de professores que mais erravam eram de português e de literatura. Meu Deus. Os dois professores que mais erravam gramática básica nas provas da escola eram de português e de literatura. Não era o de matemática, não era de física, não era de química.
Professores de física, matemática, química, geografia, às vezes entregavam a prova perfeita. Você fala, cara, não tem um erro aqui, não tem o que corrigir. Você pegava os professores de literatura e gramática, era cada erro grotesco, Ave Maria. que era de impressionar. E a faculdade de letras, primeiro, ela é dividida em duas partes, o que é terrível. Tá? Ou você vai para teoria literária, ou você vai para linguística. A linguística que se ensina nas universidades, eu acho um negócio maravilhoso. Vem assim, de Saussure para cá. Né? Ou seja, vem de um cara que surgiu tem nem 2 séculos direito, e aí pronto, de lá para cá. Passa um pouquinho ali, sabe, tipo assim, como quem despreza totalmente. Ah, teve um cara ali, um Platão, mas não é muito interessante não. A gente passa por ele, a gente passa pelos gramáticos, dá uma breve introdução. Depois o negócio sério mesmo nos modernosos, né? E os modernosos que assim vão analisar por exemplo, tem uma questão muito importante, só entrando numa questão técnica. Ele fala assim, a arbitrariedade dos signos, né? Que é algo que Platão já falava, tudo mais. E que o Saussure vai continuar falando, a arbitrariedade dos signos, ou seja, por que porta se chama porta? Porque é completamente arbitrário, você não tem isso. Só que é o seguinte, porta se chama porta, pode ser arbitrário em português, pode ser arbitrário em inglês, mas tem certas línguas que nem tudo é arbitrário, né? Tem certas línguas que nem tudo é arbitrário. Aí eu conversei com um professor que fala árabe. Ele falou, olha, por exemplo, a mesma palavra que significa Espírito Santo, né, como se fosse o radical, o mesmo radical que significa Espírito Santo, também significa o vento que sopra no deserto, vem de cima e, vamos dizer assim, abafa a areia, faz com que a areia não se levante, né? Ou seja, aquele vento que acalma e refresca. E, se eu não me engano, era demônio ou algo do tipo. Também tinha o mesmo radical do vento que vem de baixo e levanta a areia e faz uma tempestade de areia. Está toda a questão da arbitrariedade dos signos de Saussure, ela é quebrada se você estuda a língua árabe. E eu fui falar com ele, eu fiz, olha, presta atenção, faz sentido isso aqui para você? Ele fez, não faz o menor sentido. Na língua árabe, isso não faz o menor sentido. Aí eu falei, não, e no aramaico, no hebraico, é assim. Por exemplo, hebraico, você tem toda uma contagem numérica para cada palavra, né? Cada palavra tem uma contagem numérica, se eu não me engano, no árabe também tem uma contagem numérica. Mas peraí, arbitrário? Os caras contam geometricamente a palavra, como é que é arbitrário? Então, o negócio cai, a grande teoria cai por terra se você estuda línguas sagradas, né? Hebraico, aramaico e árabe. Uhum. E aí? E essas línguas antigas, elas tinham essa coisa de tentar trazer no som a essência da coisa, né? Sim, também tinha isso. Né? Coisas que assim, de novo, é aquela coisa, a arbitrariedade dos signos. Aí você pega, qual é os verbos para quebrar em inglês? To crack, to crash. Isso não é arbitrário, é justamente o som que se faz. É o som que se faz quando se quebra. Crack. Pronto. É exatamente o som que se faz, né? Quando você quebra um vidro, né? É o som que se faz, eles só pegaram e... então, assim, tem arbitrariedade? Tem, mas não é sempre, né? Então, o princípio do negócio todo, ele já está enviesado e, assim, é inquestionável. Se você fizer um negócio assim, é inquestionável, você não pode questionar. Então, por um lado, você tem a linguística, que além de ser chato pra caramba da forma como se ensina, ela já começa meio errado, pelo menos na minha opinião, né? E, por outro lado, você tem teoria literária. E a teoria literária é o quê? Teoria literária mesmo. Só que é o seguinte, é a teoria literária em cima de um livro que o aluno não leu. Então, vamos estudar a teoria a respeito do Dostoiévski. Quem leu Dostoiévski? Levanta levantam 2. Assim, Ninguém. Aí leu o quê? Eu li Crime e Castigo. Né? Mas vamos lá. Noites Brancas. Li Noites Brancas, que é um livrinho desse tamanho e que não está na grande obra do Dostoiévski, né? Então, assim, isso é muito comum. Vamos estudar
as escolas literárias, os próprios professores não leram os livros sobre os quais eles comentam, sobre os quais eles falam. Isso é muito comum, né? Então, assim, as faculdades de letras são terríveis. Ainda tem o lado da pedagogia, que aí já é outra coisa. Pedagogia no Brasil é doença mental, né? Pedagogia no Brasil hoje, eu já vi, assim, pelo menos nas federais, a grande parte é doença mental. Eu me lembro claramente um dia que eu estava passando de frente ao prédio. Eu esqueci o nome do prédio, mas é o prédio onde tem o curso de pedagogia na Universidade Federal de Pernambuco. Eu estava passando em frente a ele porque eu ia para outro prédio, que era onde eu estudava letras. Na verdade, eu ainda estudava história. E eu vi um grupo, estava uma rodinha fechada, e eles estavam falando como se fosse um grito de guerra. Acho que ia ter um evento, alguma coisa assim. E aí o grito de guerra, eles colocaram a mão assim no meio e fizeram 1, 2, 3, Paulo Freire. Meu Deus do céu, assim, virou grito de guerra. Paulo Freire virou grito de guerra. Então, assim, várias vezes a professora, eu já discuti uma vez com o professor, olha, você não pode falar que uma cultura é melhor do que a outra. E os jesuítas, que acabaram com os índios, eu falei assim, professor, você não acha que é bom, assim, a gente, de certa forma, superar uma civilização canibal? Não, você tem que entender o canibalismo dentro do contexto, defendendo o negócio. E vem cá, ô Matheus, tem essa questão também da linguagem. Nós precisamos da literatura para desenvolver nossa capacidade de uso da linguagem. Na função de poder se expressar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, descrever o que a gente está observando na realidade. E meio que existe meio que uma relativização, assim, de falar assim, não, a linguagem que a gente tem aqui dessa comunidade atual, que às vezes é bem restrita o vocabulário, que não tem, não é suficiente para você pensar sobre si mesmo, pensar sobre o mundo, mas ela é valorizada da mesma forma do que um clássico, por exemplo. É colocada no mesmo patamar. Não, isso aqui também, por exemplo, uma música dessas de modinha aí, é colocada no mesmo patamar de uma música clássica. Não, tem o mesmo valor, ali é uma expressão artística. O que é que tu pensa sobre isso daí? Ai, Uma vez eu estava na pandemia e minha esposa estava no último período já, eu estava fazendo TCC, logo ali no início da pandemia, primeiro semestre ainda, 2020, e ela estava assistindo aulas online e eu estava escutando a aula dela. E aí o professor fez um comentário que nunca mais eu me esqueço. Assim, olha, o ideal de escrita de uma língua depende de um tempo a outro. No tempo de Camões era escrever como Camões. Eu falei, não, tudo bem, até aí é ótimo, vamos ver qual é a conclusão que ele vai tirar disso. Hoje em dia pode ser escrever um trabalho universitário. Não. Ou seja, como se um trabalho universitário fosse melhor do que Camões simplesmente pela distância temporal e da moda. Maria, que ridículo. Como se escrever um TCC, né, porque você teve tanto ou mais habilidade linguística do que Camões. Então, assim, isso é de uma idiotice profunda, não precisa nem se explicar, né? Mas esse fenômeno, o Bruno Tolentino denunciou quando voltou ao Brasil, né? Tem uma entrevista dele para Veja, onde ele fala a respeito disso. Ele diz o seguinte, olha, eu volto para o Brasil e, sei lá, se eu quiser colocar meus filhos na escola, eles vão estudar que Caetano Veloso é um grande poeta. Como assim? Como assim Caetano Veloso é um grande poeta? Como assim Chico Buarque é um grande escritor? Isso não existe. Veja que naquela época ele estava reclamando de Caetano Veloso e Chico Buarque. Hoje, se tiver um Caetano Veloso e um Chico Buarque na escola, a gente tem que agradecer, porque é de Anitta para baixo. Né? Assim, é coisa nesse nível. Então, assim, nesse sentido, a gente tá até bem melhor do que ele na época. E veja o que ele já estava denunciando, né? Veja o que ele já estava denunciando. Então, esse tipo de situação começou no Brasil não tem muitas décadas. Sei lá, talvez anos 70 para cá, né? Anos 70 para cá isso tenha começado, anos 80 talvez para cá isso tenha começado. Da cultura de massa ser alçada como alta cultura. Muito talvez por conta da falta de uma elite intelectual capacitada para colocar as coisas em seu devido lugar. Para dizer assim, olha, isso aqui não é grande cultura, isso aqui não é grande arte.
Pelo contrário, a elite intelectual universitária hoje, ela aprova esse tipo de coisa. Você vai ver trabalho sobre Mister Catra, você vai ver trabalho sobre Jojo Todinho, você vai ver especialista em música de universidade dizendo que o funk lá da flautinha é mais complexo do que Bach, né? Então, assim, esse tipo de coisa ridícula, né? Só prova o seguinte: o rei está nu. O que o rei está nu? Todo mundo consegue ver. O que a gente tem que fazer nesses momentos? Muitas vezes desmascarar, principalmente se for presencial, né? Principalmente se for uma coisa presencial que as pessoas ali consigam ver. Pela internet parece mais uma treta, então às vezes não vale muito a pena. Mas, por exemplo, eu me lembro numa aula que eu assisti, eu já estava desistindo do curso de História e veio essa. Foi a primeira aula com o professor de História da África, na Universidade Federal de Pernambuco, o cara que instalou um tribunal racial na Universidade Federal de Pernambuco para escolher quem é que era negro de verdade e ia receber cotas e não era, tá? Um amigo meu negro, inclusive, não recebeu cotas, porque ele talvez não era negro o suficiente, vamos dizer assim. Ele não tinha ideias de negro, né? Então ele não recebeu cotas. Isso aconteceu. E era com esse professor. E eu entrei na sala de aula e estava lá o professor e ele começou a dizer: olha, isso aqui é o retrato que os cristãos faziam dos negros africanos da Idade Média. E eu fiquei, interessante, deixa eu ver o que é isso. E ele mostrou que tinha um desenho cheio de detalhes, cheio de profundidade, cheio de coisa. Assim, e era um monstro gigante, de um olho só, no meio de uma selva. E eu achei esquisito. Não, isso aqui tá esquisito. Porque o desenho não parecia medieval. Não parecia medieval. Eu falei, peraí, medieval ficava desenhando assim? Cara, não parece, né? Medieval era muito mais simples, não tinha tanta profundidade, às vezes era um plano só, muitas vezes não era tridimensional, tal. As cores estavam muito esquisitas também, tinha uma coisa bem esfumaçada. Não, essa técnica não é medieval. Eu perguntei assim, olha, quem é o autor? Eu falei, não, os medievais não assinavam, que eles inteligentes, muito bom. Mas de que país que é? Eu falei, não dá para saber. Tá bom. E de que tempo que é? Não dá para saber porque etc, mas a gente sabe que é do medievo, tudo bem. Eu perguntei de que arquivo o senhor tirou. Aí ele começou a enrolar e gaguejar e tudo mais e mudou de ideia. Aí eu fiz, tá. Aí eu entendi. Eu perguntei, professor, o senhor pode traduzir o que está aí embaixo? E tinha um textinho assim embaixo. E ele falou, olha, isso aqui é um texto em latim que está explicando de onde é que vem, o que está representado nessa imagem e tudo mais. E, assim, o meu latim não é bom. Mas eu li assim, Le Ciclope. Eu fiz isso daí, não é latim. Eu também não sei falar francês, mas até onde eu sei Le Ciclope é francês. E aí embaixo tinha assim, Homero, Odisseia. Eu fiz, tá. E ele pegou uma imagem, alguma ilustração, que fizeram do Ciclope Polifemo, que aparece na Odisseia de Homero, me colocou na sala de aula, dizendo que isso era um retrato medieval que os cristãos faziam da África. Isso é a primeira aula. Meu Deus, aí. E assim, ele me responde isso, eu coloco a minha mochila nas costas e vou embora. Eu não falei mais nada. Falei assim, o rei está nu, quem quiser que veja. E aí veio gente falando assim, você foi muito escroto. E não é pra fazer isso com o professor, não. Eu não era pra fazer escroto foi ele. Eu perguntei. Veja que ele se contradisse em todas as respostas, né? Veja, o cara não sabe do arquivo, de onde ele tirou, ele não sabe a qual século pertence, ele não sabe quem foi o artista, ele não sabe ler que é francês ou que é latim, entendeu? Ou ele é muito burro ou ele é canalha. Então peguei e saí da aula. Né? E teve gente falando, não, você não devia ter feito isso. Era exatamente o que devia ter sido feito. Né? E não só por você. Deveria ter feito isso por outras pessoas também. Com certeza ele fez isso durante períodos e está fazendo até hoje lá na Federal. Né? Falando do Tribunal Racial, e a gente respeita esse tipo de gente. Tem uma coisa maravilhosa que o Olavo fez uma vez com o Joel Pinheiro. Eu achei maravilhoso isso. Que ele falou qualquer besteira pro Joel Pinheiro, qualquer palavrão. Aí ele fez assim, o senhor precisa me respeitar. Eu falei, mas eu não lhe respeito, você é um filho da puta.
E pronto, tem que ser assim. Eu não lhe respeito mesmo, você é uma merda. Entendeu? É claro que tem que ter o cacife para fazer isso, tem que fazer e sustentar, né? Mas como a classe intelectual vira esse tipo de coisa, esse tipo de aberração, né? Aquela frase famosa que o meu querido amigo Melquisedeque está postando bastante: quando o sol da cultura está baixo, até mesmo os anões lançam grandes sombras, né? Quando o sol está lá embaixo, o anão parece que é um gigante. Então a gente precisa levantar um pouco o sol da cultura para que a coisa comece a fazer mais sentido, as coisas sejam colocadas nas suas devidas proporções. Eu penso assim, né? Eu penso que o principal é restaurar essa intelectualidade, é restaurar essa visão mesmo de elite intelectual do melhor modo possível. Eu estou pensando, o que é que eu posso fazer? Olha, eu posso escrever os meus livros. Então, sei lá, eu tenho uma ideia a respeito do Tolkien, que até hoje eu não vi ninguém falar. Tá, tudo bem, eu vou escrever, vou transformar em livro. É o que eu vou fazer. Espero que esse ano já esteja com o livro pronto, né? Não vou ser só eu que vou escrever. Eu vou organizar e um artigo vai ser meu. Então, sei lá, eu tenho uma ideia a respeito do Joyce. Eu estava estudando Joyce com um aluno meu. Eu não vou falar essa ideia, senão vão pegar. Entendeu? Essa ideia, assim, se eu falar, ela é muito óbvia. Aí o cara que entende um pouco do assunto, putz, eu vou pegar. Não, eu vou ficar calado, depois eu escrevo e aí eu digo. Mas eu tenho uma ideia a respeito desse autor, deixa eu escrever. Estou escrevendo, já falei, um livro de crítica literária de autores contemporâneos. Então eu vou lá e vou fazer isso. É o que eu posso fazer, né? É escrever meus contos, escrever meus romances, escrever crítica, artigo, tudo mais, dar minhas aulas, fazer meus cursos. E tem pessoas que podem fazer mais do que estão fazendo, pelo menos assim eu penso, né? Eu tenho cobrado, em particular, alguns alunos do Olavo bem inteligentes que falaram, cara, escreve teu livro. Você precisa escrever livro, você não pode ficar... Até mesmo, eu tenho amigos jornalistas, eu tenho um grande amigo jornalista, que eu falei, cara, escreve um livro sobre o governo Bolsonaro. Você vai ser o único. Escreve. Sim. Escreve, porque é preciso escrever, fala a verdade. Se foi ruim, você diz por que foi ruim, se foi bom, você diz o que foi bom, mas você precisa fazer. Eu fiquei tanto na cabeça dele que ele começou a escrever. Tá escrevendo. Chego para outro amigo escritor, cara, vai lá, faz logo o teu livro, publica logo o teu livro, né? Escreve, não deixa para depois. Esse tipo de produção que eu acho que a gente tem que incentivar. Eu vejo no meio da direita tanto uma preguiça, quanto, por outro lado, inveja, né? Teve gente famosinha, já chegou no meu ouvido, tá? Teve gente famosinha aí que ficou falando mal do meu documentário, né? Ficava meio nos meus stories todo santo dia, tava lá vendo meus stories, aí chegou e ficava falando mal do documentário. Só que tem um negócio, ele não viu o documentário, mas ficava falando mal, né? E ficava fazendo minha caveira para amigos meus, veja só, né? Que coisa linda. Então, assim, e é o famoso católico, conservador, de tantos filhos, família numerosa, que tem grandes projetos maravilhosos. Isso acontece, né? E acontece aos montes, Então o pessoal, assim, precisa parar de ser um pouco mesquinho e tentar apoiar. Putz, tem esse grande projeto aqui, tem essa grande plataforma, tem esse documentário. Mas é meio fraquinho, mas não foi legal nisso. Mas eu discordo disso. Mas vamos tentar incentivar para que a coisa melhore. E a audiência tentar ser um pouco menos idólatra, né? Porque tudo que o cara escreve, às vezes o cara bota um ponto aqui, logo depois ele fala outra coisa totalmente contrária, e a pessoa fica ali seguindo o tempo todo, não para refletir, não para para ter sua própria... A gente conversa muito isso nos grupos que a gente tem aqui. A gente tem um grupo grande da cidade de Salvador também. E tem um grupo de estudos que a gente se reúne todo sábado também para conversar sobre as leituras da semana, a aula do coffee, esse tipo de coisa. E nos grupos, o pessoal que a gente vê que tem menos proatividade, tem menos iniciativa, tem menos compromisso com o estudo, é justamente o pessoal que fica ali batendo continência toda hora, procurando se apoiar na opinião. Nos coaches. Se apoiar ali no stories, numa fala ali pequena e tal. Os coaches de direita eu acho que são piores do que os de esquerda, cara. Eu acho que são piores. Mas vamos embora. Cara, Matheus, tem mais algum ponto que você queira abordar?
queira. Cara, eu tô aqui à disposição de vocês. Se vocês quiserem conversar um pouco mais, a gente conversa. Eu acredito que os pontos que a gente colocou aqui, talvez a gente se arrependa depois e fale assim, eita, dá pra ter perguntado isso aqui pra ele. Aí marca outra. Pronto, a gente faz o segundo round. Beleza. Velho, muito obrigado, velho. Muito obrigado. Tamo junto. Muito obrigado. Eu gostei muito desse bate-papo que eu tive com você. Que bom, que bom. Aprendi muito aqui também. Foi muito Maravilha. legal. Muito bom mesmo. Beleza, então. Ótimo final de semana aí pra você. Você também, pra sua esposa, muito obrigado. Valeu. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.